Live número 18, vamos nós aí com tudo, trazendo aí sabedoria e conhecimento de provérbios. Sejam muito bem-vindos aí a mais um dia aqui onde nós vamos estar aprendendo mais sobre provérbios. E lembrando que hoje, bom dia, Patrícia Carvalho. Lembrando que hoje também, pessoal, antes da gente entrar aqui na matéria aqui de hoje, à noite eu vou estar falando sobre metas e objetivos, descomplicando metas e objetivos, tá? Hoje à noite, às 20 horas e 30 minutos. Tá? E hoje nós vamos começar aqui, agora pela manhã, falando sobre o Provérbios 18, dia 18, Provérbios 18. Vou estar passando aqui os conhecimentos, aqui eu separei alguns versículos do Provérbio 18 para estar trazendo um conhecimento prático do seu dia a dia, para você crescer. Essa é a finalidade dessas lives aqui pela manhã, é trazer o conhecimento de provérbio que a gente pode pôr no dia a dia, pôr em prática e estar aí sendo bênção para nossas vidas. Paz Beatriz, bom dia, tudo bom? Então vamos começar lá, já avisei da live de logo mais. Agora vamos começar aqui Provérbios 18. Vamos iniciar no versículo 13. Provérbios 18, capítulo 13. Diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Na NTLH diz que quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Paz Maria, bom dia. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Você já conversou com pessoas que é assim? Vira e mexe de vez em quando encontrando pessoas que é assim. Você está falando, ela já dá a resposta antes de você concluir a pergunta. E 90% das vezes, pelo menos comigo, acontece isso. A pessoa dá a resposta errada. Bom dia, Clarinha Mendes. 90% das vezes a pessoa responde errado. Simplesmente por quê? Porque não terminou de ouvir. Paz, Tatiane Martins, bom dia, missionária. E aí a pessoa não escuta o que você está falando e já entra respondendo e não responde o que você perguntou, simplesmente porque não teve paciência de ouvir você perguntar. E aí a Bíblia vem e diz ó, que quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e acaba passando vergonha, porque vai responder errado, não vai responder o que deveria. No versículo 14 diz que a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Caramba, olha que esse versículo ele reforça o poder da nossa mente, o poder do nosso pensamento. Você já leu esse Provérbios e parou para pensar nisso? Você que já leu o Provérbios, se você nunca leu o Provérbio 18, depois você vai ler ele. Olha só, é o versículo 15, esse que eu li agora. Vou até ler na outra tradução. O coração do sábio. Não, 14. 18, 14. O espírito do homem aliviará sua enfermidade. O espírito do homem aliviará sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, quem o levantará? O desanimado não há mais esperança, como diz a tradução. Olha só o nosso pensamento. Se a pessoa está doente e está desanimada, não há mais esperança para ela se dentro dela ela desistir. Se dentro dela ela não lutar, não há mais esperança. Se ela brigar e quiser continuar, pode ser que haja esperança, mas se ela, no ânimo dela, no espírito, falar, não tem jeito, eu vou morrer mesmo, sabe, aquela pessoa que fica para baixo, não tem mais esperança para ela. E a Bíblia está dizendo do nosso poder do pensamento. Já deve ter escutado sobre isso. E a gente precisa ter pensamento positivo, focado, não só quando estamos doentes, estiver com o corpo doente, como é o caso do versículo, mas em tudo na nossa vida. Nós precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos buscar lutar, brigar para conquistar o que nós precisamos. É assim que as coisas acontecem. Não é fácil, nada vem de graça. E quando você está com o espírito disposto a brigar e não vai dar certo, eu vou acontecer, isso te ajuda a concluir o seu processo. Agora, se você desanimar no meio do caminho, já era. Como diz o versículo, a vontade de viver mantém vida ao doente. Ele quer viver, vai manter a vida. Mas se ele desanima, diz a Bíblia, se ele desanima, não existe mais esperança da noite. Então, não desanime de nada.
Se você está enfermo, não desanime. Se você está desempregado, não desanime de conseguir outro emprego. Se você já tentou abrir um negócio e quebrou, não desanime, tente de novo. Se o seu negócio já está aberto, mas não está fluindo, tente de novo. Não desista, mude a estratégia. Tem estratégias novas no mercado. Você pode usar aí as plataformas digitais hoje em dia, são uma alavanca para negócio muito boa. Use a alavanca, só não pare, não desanime. Se você deixar o desânimo entrar, você não consegue avançar. Verso 15: o coração sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Isso quer dizer que a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Nunca feche seu coração e os seus ouvidos para estar aprendendo, crescendo em conhecimento e sabedoria. Nunca ache que já sabe tudo. Eu não preciso de conhecimento dessa área, eu já sei. Nunca, sempre ouça. Quem é humilde está sempre com os seus ouvidos abertos a ouvir algum conselho, ouvir uma sabedoria. Às vezes, de quem você menos espera, vem uma ideia, vem alguma coisa que Deus direciona para você resolver um problema que você já está tentando resolver há dias e não resolve. Mas para que isso aconteça, você tem que se policiar e estar sempre ansiosa para aprender. Isso é uma característica dos sábios, diz a Bíblia. A pessoa sábia não é o tolo, não é o que acha que é esperto, não. É a pessoa sábia, está sempre ansiosa e pronta para aprender. Versículo 16. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Eu achei fantástico que eu separei esse versículo, eu ia pular ele, eu falei, não, eu vou falar sobre ele na live. Aqui na tradução da Almeida diz que o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Se presentear uma pessoa abre portas. A gente às vezes quer receber, mas não quer dar nada em troca. Já viu isso? Pessoa que só quer ganhar, só quer ganhar. Olha como a Bíblia ela é fantástica, ela molda a gente para o nosso dia a dia mesmo, para as coisas que acontecem. Você não pode querer só ganhar. Você quer algo de alguém, dá um presente. A própria palavra já diz que há mais prazer em dar do que receber. Mas às vezes as pessoas não conseguem acreditar nisso. O mundo de hoje, a sociedade de hoje, elas bloqueiam a mente da pessoa de uma forma que ela tem que achar que se ela der, ela está perdendo. Se ela der, ela é boba. Se ela der alguma coisa, sabe? É um comportamento errado. Ela tem só que ganhar, ganhar. Os espertos só ganham, os bons só ganham. É isso que a sociedade tenta implantar na nossa mente. A gente não pode deixar que isso aconteça, tá bom? Busque. Há sempre mais prazer em dar do que receber. Tem um versículo bíblico também. E aqui em Provérbios confirma que o presente, você quer falar com alguém que é importante, quer ganhar, tirar algo dessa pessoa, ouvir um conselho, ouvir uma sabedoria dela, leve um presente e será fácil. Você não vai ter dificuldade. Continuando aqui, partindo já para o final do versículo, vamos ler o versículo 19. Versículo 19 diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. A tradução NTLH diz que é mais difícil ganhar de novo a amizade do amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. E as discussões estragam a amizade. Preservar a amizade é uma coisa importante. É isso que o provérbio está abrindo a nossa mente. Para preservar, porque se a gente ofender um amigo, vai ser muito difícil você reconquistar ele. Você mente para uma pessoa, dificilmente essa pessoa vai confiar em você novamente. Você trai essa pessoa, dificilmente essa pessoa vai confiar de novo em você. Que vai vir sempre a lembrança do que você fez. Então e é muito difícil, é mais fácil conquistar uma fortaleza. Olha isso que a Bíblia está dizendo. Mais fácil conquistar uma fortaleza do que conseguir refazer a amizade. Nosso emocional ele se abala muito fácil.
e ele tem o poder de desestruturar outras áreas das nossas vidas. Preste atenção nisso. A nossa área, nossa vida emocional, o nosso emocional, ele tem o poder de desestruturar outras áreas da vida. Isso aqui eu acho um exemplo muito forte, porque uma pessoa ferida com você, o que aconteceu? Ela está emocionalmente ferida. Depois, nem se Deus te usar para essa pessoa, ela acredita mais em você. Você passa a ser um canal fechado para essa pessoa, porque você não vai ter mais acesso a ela, porque você feriu ela emocionalmente. Ferir as pessoas emocionalmente é muito difícil que você consiga retribuir. Então preste atenção, se você não quer, valoriza uma amizade, valoriza alguém, volta no versículo anterior, dá presente e não faz de tudo para não ofender emocionalmente, porque depois vai ser muito difícil você conquistar essa pessoa. Versículo 20, esse daqui é o que eu quero que vocês prestem mais atenção dessa live de hoje. Guarde, anote, se você puder aí agora, tiver com papel e caneta, anote isso. Versículo 20, Provérbios 18, 20. Diz assim: do fruto da boca, cada um se fartará o seu ventre, e os renovos dos seus lábios se fartará. Na tradução NTLH diz que você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Olha isso, anota esse versículo. Você terá de aguentar as consequências do que disser. O que você anda dizendo? Quais são as palavras que você anda profetizando? Você está só reclamando, está saindo da boca. Você vai ter que aguentar as consequências. Ou você vai estar profetizando que a porta vai abrir. Que aí você também vai ter que aguentar as consequências. Mas basta você escolher agora qual consequência você quer colher. Quais são as suas palavras do dia a dia? Você já acorda reclamando, já acorda falando mal dos outros, já acorda murmurando, falando, ou você já acorda profetizando? Já acorda aqui vindo falar, vamos ler a palavra, vamos nos alimentar da palavra de Deus, vamos entender mais da palavra, buscar conhecimento e sair profetizando. Porque a Bíblia não mente, está aqui, ó, você terá de aguentar as consequências do que disser. E que você tem que decidir agora qual consequência, se vai ser boa ou ruim, vai depender do que sai da sua boca. Pai Gabriel, bom dia. Bom dia, Geile. Então você precisa entender, há poder, esse livro de Provérbios, você pode entender aqui esse capítulo 18. Ele deu a sua atenção para a sua mente, ao que você pensa. Diz lá que o doente de espírito abatido, se ele se entregar ao desânimo, não tem mais cura. O que o Provérbios está falando? Que você tem muito poder na mente. Se na sua mente você desistir, já era, acabou para você. E você vai ter que aguentar as consequências do que disser. Mantenha a sua mente focada em Deus, mantenha a sua mente focada no processo, nas coisas que você precisa vencer e declare com a sua boca palavras de vitória, palavras de prosperidade. Não declare derrotas, porque, como diz aqui Provérbios, você vai ter que aguentar as consequências se você liberar palavras negativas. Guarda isso. Por isso que eu falei que esse era dos versículos que eu separei para hoje, era o que eu precisava que você anotasse de preferência. Vou até repetir, é o capítulo Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Provérbios 18, 20. Anota aí. E para fechar, só para concluir o que a gente está falando aqui e da live, no versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Na NTLH diz, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, é morte ou vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Olha aí, respaldo para você usar bem as suas palavras. A morte e a vida está no poder da língua. E aqui você pode salvar ou destruir uma vida. Além de você, olha só isso. Além de fazer diferença na sua vida, faz diferença na vida das pessoas que estão à sua volta. Caramba, olha como a palavra, a gente tem que vigiar no que fala, tem que pedir sabedoria e discernimento a Deus para poder ver o que a gente está falando. Porque nós não vamos só aguentar as consequências, sofrer as consequências na nossa vida.
alguém também à nossa volta. Ó, você pode salvar ou destruir uma vida. Então, as pessoas à sua volta também podem ser beneficiadas ou não com o que você anda falando. Pega essa visão aí, pessoal. Espero que essa live aqui de hoje tenha aberto a sua mente, porque esses versículos aqui expandiram minha consciência. Foi algo assim de expansão de consciência mesmo. Eu comecei a pensar diferente e atentar ainda mais para as coisas que eu falo e para as coisas que eu ando pensando, porque eu sei que isso vai fazer diferença na minha vida, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês aí. E logo mais tem uma outra live aqui. Eu vou estar falando sobre metas e objetivos. Eu falei, botei um stories, não sei quem, se vocês que estão aqui online assistiu, eu coloquei um story esses dias perguntando qual eram as metas do ano, né? Quem é que estava fazendo outras coisas. Falei alguns projetos que eu faço e alguns projetos meus novos e perguntei o que as pessoas estavam projetando de crescimento para esse ano. E muitas pessoas têm algumas dúvidas até para entender o que é meta, o que é objetivo, o que é sonho. A pessoa diz que o objetivo dela é o sonho é o objetivo, que a meta é o sonho, embola tudo. Eu vou esclarecer isso para você hoje à noite. Hoje à noite, às 20h30, eu vou estar fazendo uma live aqui no Instagram para explicar sobre isso, metas, sonhos e objetivos. É Descomplicando metas e objetivos é o tema da live. Você vai pegar ferramentas poderosas para você entender por que você começa seus projetos e para. Já viu? Início de ano, vou malhar, começa a academia e para. Eu vou ler mais, leio uma página do livro e para. Vou fazer um curso, vai lá, faz a matrícula e não vai assistir uma aula. E às vezes nem vai estar lá fazer a matrícula. E aí as coisas do ano não acontecem. Eu só programo um monte de coisa, chega em março, abril, você está do mesmo jeito, não começou nada, não mudou nada e consequentemente também não teve novos frutos. Né? E se você quer mudar os frutos, você tem que mudar a semente. Tem que mudar a semeadura para os frutos virem diferentes. Tem que ter comportamento diferente para os resultados serem diferentes. Então, logo mais às 20 horas eu vou estar aqui passando essa visão para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. O crescimento não pode parar. Fui!